Fala pessoal, tudo bem? Você se vê numa situação em relação à doação de imóvel para o seu filho, ou você que está numa situação em que você está recebendo uma doação do seu pai, tem interesse em saber como que funciona essa questão? Quais são os pontos de relevância, né, tanto negativo quanto positivo? Então assista esse vídeo até o final, porque realmente é muito interessante esse assunto e muito importante para que não haja nenhuma dúvida e erro na questão do procedimento e na questão que envolve a doação. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Granger Cardoso, sou advogado, faço parte aqui da equipe do Arte Moral Advogados e antes de iniciar o vídeo, já gostaria de pedir que você deixasse seu like, inscreva no nosso canal, né? Nós estamos aí engajados para poder trazer conteúdos, para uma produção de conteúdos interessantíssima, de bastante relevância para todos vocês, né? E que mesmo que não seja especificamente para você, com certeza você deve conhecer alguém que esteja passando por uma situação como essas que a gente tá trazendo para vocês. Então já agradeço vocês por estarem aqui assistindo o vídeo e hoje trago para vocês essa questão, né? Como doar um imóvel para um filho, né? Como que faz a doação em vida, né? Aqui sendo um pouco mais específico de um imóvel, por exemplo, para um filho. Importante que a gente saiba a questão dos cuidados legais que são necessários para fazer uma doação para um filho. Primeira questão que eu queria colocar, a questão de doação de imóvel ainda em vida, né, para um filho, isso talvez seja uma atitude interessante, de certo modo, porque você pode evitar partilhas e demais inventários lá na frente. Porque o inventário e a partilha, ela acaba sendo um procedimento que as pessoas, né, além de lidarem com o falecimento daquele ente querido, já tem que, de maneira absolutamente corrida, né, tem que buscar aí uma forma mais célere para poder resolver todo o problema, né? Então o inventário acaba sendo corrido, muitas pessoas acabam pagando a multa porque não conseguem fazer nesse tempo, esse ente, né, que acabou falecido acabou deixando muitas dívidas, então isso acaba complicando para o inventário, para uma partilha. Então, às vezes, doar o imóvel para um filho, né, doar o imóvel em vida, seja uma forma de lá na frente você evitar que alguns problemas, alguns desentendimentos aconteçam, tá? Mas isso é um ponto. Então, importante, né, ainda ressaltar que tem que tomar muito cuidado quando se faz uma doação de imóveis para um filho, né? Principalmente porque se trata de uma propriedade, né? Então, essa doação pode causar riscos a esse patrimônio, né? O que pode ser verdadeiras armadilhas para quem vai receber essa propriedade, para quem vai receber essa doação, que no caso é o filho. Então, quando uma pessoa ela falece, né, e deixa bens, né, dívidas, bens, enfim, deixa um patrimônio a ser repartido, abre-se esse processo de inventário, né, esse procedimento do inventário. Né, e aí entra a questão da herança. A herança é um direito constitucional garantido, né, no artigo 5º da Constituição Federal, que são os herdeiros necessários. Então entra aí o cônjuge, entre os filhos, né, que são os descendentes, até os ascendentes entram nessa questão, e é importante que saiba que dentro desse contexto, além da questão da herança, né, nesse sentido, o falecido pode ser deixado um testamento. Só que esse testamento ele só pode ser previsto até 50% daquele patrimônio, mas não pode passar disso. O restante é decidido em inventário. Então, visto quem que são os herdeiros, quem que vai fazer parte e compor a questão do inventário, a gente tem aqui esse procedimento do inventário, né, para ser realizado. Isso é importante, né, 60 dias após o falecimento daquela pessoa. E vai fazer o levantamento de toda a propriedade, todos os bens, né, de todo o patrimônio que aquela pessoa deixou para os herdeiros. Então, essa questão é toda feita em relação ao inventário. Então, já é um procedimento que para muitos, né, já conhecem como é burocrático, para muitos dá dor de cabeça, porque não são todos os casos em que a pessoa deixa apenas um imóvel e não deixa dívidas, né? Então, quando envolve dívidas também envolve uma questão muito complicada na relação desses herdeiros, né? Em quem ficou, porque acaba tendo muita confusão. Então, o inventário já é um procedimento burocrático, complicado. Claro que hoje a gente tem uma forma muito mais tranquila de resolver isso em cartório, né? Mas não deixa de ser uma situação em que pode ter confusão. Né? Então a gente tem o procedimento do inventário, né? Temos o testamento em conjunto com isso, porque o falecido pode ter deixado o testamento, colocando lá que tal coisa vai ficar com fulano, com um filho tal, né? E isso também é uma maneira de que, né, possa dar muita confusão, né? Às vezes o falecido deixou um imóvel para um filho, não deixou para o outro, nossa, isso dá uma confusão
enorme. Mas lembrando que sempre o testamento tem que ficar ali no limite de 50% daquele patrimônio, sendo que os outros 50% serão repartidos de forma absolutamente igualitária aos outros herdeiros. Após essa questão do inventário, do testamento, vai ser feita a partilha, né? E essa partilha ela é feita exatamente nessa questão. Depois que você tem os herdeiros todos comportados naquela questão, em todos o patrimônio, o que vai ficar com cada um, né? Já tem os testamenteiros também, né? Todos aqueles que são englobados no testamento, né, que é 50%, e aí tudo vai ser calculado e disposto na questão da partilha, né? E feita a partilha, claramente, né, tem um imposto que todo mundo precisa pagar, que é a questão do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, né? Esse imposto ITCMD é pago sobre o patrimônio que é deixado, e esse imposto vai variar, né, de acordo com cada estado. Por exemplo, em São Paulo, 4%, né? Minas Gerais, 5%, então isso acaba tendo uma mudança, tem que ficar muito atento com o estado que aqueles imóveis, por exemplo, estão endereçados. Mas agora focando um pouco na questão da doação, porque é importante saber todo o trâmite, né, para explicar realmente quais são as utilidades da doação, é exatamente para evitar certas burocracias, certas confusões, né, que teriam esses herdeiros com o advento do falecimento dessa pessoa, né? Então, a doação em vida, ela traz alguns benefícios, mas também pode trazer algumas complicações, então tem que ter alguns cuidados com a doação. A doação é um procedimento muito simples de ser resolvido, pode ser feita por um instrumento particular ou através de uma escritura pública, mas tem que ter alguns cuidados, porque dependendo da forma como for doado certo bem para um filho em detrimento de outro, por exemplo, lá na frente esse filho pode questionar, né, que se sentiu prejudicado, né, e se cumprir todos os requisitos, ele pode conseguir anular essa doação, né, que foi feita para o seu irmão, por exemplo. Então isso tudo pode acarretar muito problema, não só de cunho formal, do jeito que a gente está dizendo, né, da parte financeira, da parte burocrática da coisa, mas em relação à própria relação, a própria relação afetiva entre essas pessoas da mesma família. Normalmente, por conta de um inventário, por conta de uma doação, de um procedimento como esse, acaba indo realmente por água abaixo. Uma coisa importante é, além dos 50% que a lei garante que pode ser feita a doação, os outros 50% também podem ser doados, mas aqui é um ponto de bastante relevância e essencial. Os outros herdeiros precisam mostrar o consentimento, precisa ter consentimento dos outros herdeiros. Esse consentimento é algo absolutamente essencial, que tem que ser documentado, tá, frente ao cartório, né? Tem que estar isso realmente uma maneira bem formalizada, tá? Porque se não tiver esse consentimento, com certeza pode ser pleiteado a questão da anulação dessa doação, tá? Então isso que seria também um ponto de que pode dar uma certa burocracia e uma certa confusão entre todas aquelas partes que têm direito à herança. Algo importante que é de interesse do doador, principalmente, aquela pessoa que faz a doação, quando a questão envolve usufruto, seria importante manter essa cláusula, né, junto com a doação, porque como você está fazendo a doação ainda em vida, é importante que, mantendo o usufruto, você ainda vai ter a chance dos proveitos econômicos disso, né? Então, tendo rendimento com os aluguéis, então isso com certeza vai ser de grande valia, né, em relação a esse procedimento da doação, tá? Outro ponto que é muito importante é a questão do arrependimento. A partir do momento que você faz a doação, é um caminho sem volta, né? Então tem que ser feitas as coisas muito controladas, muito de forma pensada, né? Porque tirando a questão de que pode ser discutido em juízo pelos outros herdeiros, a doação, a partir do momento que você faz, é um caminho sem volta, né, em relação ao doador. O que acontece muito, né, é o fato de doar em vida para um filho, tal, o filho está com problemas financeiros e aí aquele imóvel pode ficar comprometido. Então acaba dissolvendo esse patrimônio de uma forma absurda, assim, e sem controle, sendo que talvez seria um pouco, nessa situação seria mais fácil aguardar que lá na frente esse imóvel pudesse ser parte, né, de um inventário ou mesmo que ele conste em testamento. Então é muito importante que seja feita essa análise toda, porque a doação ela é um procedimento simples, mas é importante ver o todo, né, a questão do usufruto, a questão de para quem que você está doando o imóvel, vendo se você não está prejudicando outros herdeiros em relação, né, ao que teve o imóvel
ao que recebeu esse imóvel ou qualquer outro bem, então é muito importante que saiba disso. Outra questão, né, a gente já chegou nesse final, porque são pontos de relevância. Se você faz essa doação de imóvel para um filho menor, né, pode acontecer o quê? Um engessamento do patrimônio, porque esse filho menor, né, esse patrimônio que foi doado para um filho menor, só pode ser movimentado com autorização do Ministério Público, né? Além disso, dependendo da forma como foi feita a doação, ela pode ser descaracterizada até como fraude, né? Então, em eventual processo que o doador esteja correndo. Então, é muito preocupante algumas situações, né, em que as pessoas têm cometido algumas falhas na questão da doação. Tem os pontos de muita validade, que são muito valiosos na questão da doação, mas tem esses pontos que acabam indo em contrapartida. Tem que se analisar o todo, né, sempre tomar muito cuidado e sempre ser orientado por um advogado especialista que sabe o trâmite, sabe o procedimento, para não incorrer em muitos riscos, né, ainda em vida, sendo que a doação tem essa ideia, né? Você já doar o imóvel em vida para evitar outros problemas burocráticos lá na frente, enfim. Então, a questão intrínseca da doação é essa. Bom, espero que eu tenha tirado a dúvida dos senhores. Claro que tem muita coisa para abranger em relação a essas questões, mas estamos à disposição, podem deixar também seus comentários. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Agradeço para você que assistiu o vídeo até o final. Isso é muito importante para que a gente consiga ter mais disposição ainda para trazer conteúdos para vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!